Então, shalom a todos. Eu me chamo Josiane, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e venho mais uma vez compartilhar e buscar trazer aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Hoje, o nosso texto base vai ser Gênesis 19 e 26, mas nós vamos ler do 23 ao 26. Amém? Mal terminou, Então, mamãe. Gênesis 19, a partir do 23, fala assim: O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e todas as campinas e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, hoje nós vamos falar da mulher de Ló, só que de uma forma diferente. Falar da mulher de Ló de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em mim. Glória a Deus. Então, há alguns dias já o Senhor tem ministrado muito meu coração em relação a algumas coisas. E eu ouvi duas frases que trouxeram transformação para o meu ser, né? Para o meu espírito, para mim como pessoa, para Josi, filha de Deus. Uma das coisas foi eu detectar algumas atitudes que eu estava tendo e me sentindo confortável em alguns lugares que não era mais para eu estar me sentindo confortável e nem estar tendo atitudes, né? Lugares que não tem problema da minha infância, né? Aonde eu vivi, aonde eu cresci, na casa bem, vou falar bem abertamente com vocês. No lugar aonde eu estava antes de conhecer o Senhor, na casa dos meus pais, em lugares assim que não tem problema eu gostar de estar. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção porque eu estava muito confortável nesses lugares. E também o Espírito Santo começou a me trazer à memória algumas atitudes que eu estava tendo que faz parte da minha genética por conta dos meus pais, por conta da forma que eles são, que eles foram criados, da cultura deles e tudo mais. E o Espírito Santo me chamou a atenção sobre isso. Que ele não quer mais que eu tenha essas atitudes, que eu haja dessa forma e que eu pegue para mim algo que não é meu. Porque a minha essência, ela é no Senhor. Ela não é na minha mãe, ela não é no meu pai, ela não é na minha família, no meu avô, na minha avó, nos meus tios. A minha essência, ela é no Senhor, porque foi Ele que me colocou lá no ventre da minha mãe, né? Assim como Ele colocou cada um que está nessa sala. E a palavra de Deus fala, né, que antes de te colocar, né, no ventre, antes de nos colocar no ventre, Ele já nos conhecia. Então, o Espírito Santo tem falado muito isso comigo. E outra frase que eu ouvi, duas frases eu ouvi, que ainda me ministraram mais sobre essa questão da essência. Primeira frase que eu ouvi foi em uma ministração, e a ministrante falava assim: se você se você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, você não tem que ser um coitado, você não tem que se sentir rejeitado, porque quem perdeu foi o pai e a mãe. Porque quem colocou lá no ventre não foi o pai e a mãe, foi o Senhor. Porque quem faz filho é Deus e não o homem e a mulher. Porque quem concede a graça de ser pai e mãe é o Senhor. Então, quem perdeu de cuidar de uma herança do Senhor, de cuidar daquilo que Deus confiou, foi aquele que abandonou o seu filho, né? E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque daí ela falou assim, ó, porque a essência dessa criança é em Deus, não é no pai nem na mãe. E o Espírito Santo já estava falando comigo sobre isso, e isso me tocou profundamente. Outra coisa, outra frase que eu ouvi que foi da nossa pastora, que ela falou assim: tem áreas da nossa vida que o inimigo, que o diabo ainda governa. E eu pensei muito sobre isso.
Porque conforme nós caminhamos com o Senhor, nós nos acomodamos e nós deixamos coisas mínimas como a essência, como algo como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, que eu reproduzo dos meus pais, da forma que eu fui criada ou que eu recebi. E então essas áreas que eu ainda não aperfeiçoei no Senhor, que eu ainda não estou na essência dele, são exatamente essas áreas que o inimigo governa. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo na água do batismo, nós nascemos de novo. Então nós temos que o quê? Buscar a essência do Senhor, buscar a transformação dele, buscar a transformação de todas as áreas. E enquanto e isso nós vamos fazer até Jesus voltar. Mas nós precisamos estar atentos também a ver as atitudes que nós estamos reproduzindo, mesmo que no nosso olhar não tenha nenhum problema, e não tem nenhum problema, mas que não é da essência do Senhor. Mas por que eu trouxe a mulher de Ló? Porque a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A estátua de sal quer dizer o quê? Ela ficou paralisada, né? E o que é olhar para trás? O Espírito Santo falou muito comigo que o olhar para trás não é só olhar para o passado. O olhar para trás é tu reproduzir coisas que não vêm da essência de Deus, que você recebeu de uma cultura errada, do ensino errado, dos princípios errados. Eu não estou falando mal das criações dos nossos pais. Não, eu até acho, né? Eles deram aquilo que eles receberam. Mas no momento que nós conhecemos o Senhor e nós recebemos o Senhor e nós conhecemos Deus e nós entendemos que somos filhas, entendemos que foi Ele que nos criou em todos os detalhes, que a personalidade que eu tenho foi Ele que me deu, que o olho que eu tenho, o rosto que eu tenho foi Ele que me deu, que o coração que eu tenho foi Ele que me deu. Eu ser generosa ou não foi Ele, né? Foi Ele que fez. E quando nós conhecemos Deus e conforme nós buscamos Ele, eu creio que Ele espera de nós que a gente se aperfeiçoe cada vez mais nessa essência que vem dele. Por quê? Porque a minha personalidade foi Ele que me deu, né? Ele que me fez, Ele me gerou, Ele desenhou como seriam os meus dias. Só que o ensino como é que eu vou explicar? A educação que eu tive, o ensino, aquilo que me transformou, que foi amadurecendo eu como pessoa, até os 33 anos não veio dos princípios dele. Então, o que eu tenho que fazer quando eu conheço, né? Conforme eu conheço ele, eu avanço nele, tenho mais intimidade com Deus. É buscar fechar, botar essas áreas da minha vida dentro daquilo que Deus me fez em mim. Deixar que Ele me aperfeiçoe, que Ele aperfeiçoe o meu caráter, que Ele cuide da minha alma, que Ele transforme a minha mente para que eu entre na essência que Ele colocou em mim. Mas no momento que eu não entendo isso, que eu não faço isso, e não tem problema, porque tem muitas áreas, né, que aos pouquinhos o Senhor vai mostrando. Porque às vezes é coisas mínimas, mas que causam um estrago muito grande e nós nem notamos que é aquele mínimo que causa esse estrago na nossa vida. Mas qual é o nosso papel? É não paralisar, é não ser uma mulher de Ló, é não se acomodar e se contentar até aqui. O Senhor fez até aqui, mas Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. E eu preciso me abrir para isso. Só que quando eu não me abro para isso, quando eu estaciono ou quando eu fico, assim como eu estou com com essas, com essas impurezas, vamos se dizer assim, que eu ainda não consegui trazer para a santidade do Senhor, nas minhas atitudes, no meu comportamento, eu também sou uma estátua de sal. Porque eu estou acomodada, eu estou achando que está tudo bem e não está tudo bem, porque nunca vai estar tudo bem até Jesus voltar. Ele vai nos aperfeiçoando conforme nós o conhecemos,
conforme nós buscamos e conforme nós conhecemos Ele. É isso que o Senhor tem falado comigo. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei quem eu sou, mais eu sei quem Ele fez, mais eu compreendo a essência dele. Às vezes nós nos conformamos, mas eu sou assim. Não, eu não sou assim. Eu sou como Deus me fez. Eu sou como Ele me fez. Mas eu faço isso porque, eu sou igual a minha mãe, sou igual a minha tia, sou igual a minha irmã. Não, eu não sou igual a ninguém. Eu sou única, porque o Senhor me fez única. O Senhor fez a Moa única, o Senhor fez a Daia única, a Gisele, a Luciene e todas as outras pessoas que estão nessa sala e todas as outras que vão ver essa ministração. Ele fez todos, cada um ele fez com uma essência que veio dele, diferente, mas que veio dele. Então, eu não preciso ser parecida com ninguém, eu não preciso reproduzir nada de ninguém e me conformar com isso. Eu não preciso me conformar com isso. Eu preciso entender quem eu sou no Senhor. É isso que eu preciso. Eu preciso entender a mãe que eu sou no Senhor. Eu preciso entender a esposa que eu sou no Senhor. Eu preciso entender que tem coisas que eu acho que eu tenho que fazer e eu não preciso fazer e tá tudo bem. O Senhor falou muito comigo sobre isso, numa questão que eu aceitava algumas coisas porque eu me sentia na obrigação por, por ser próxima, por ter o mesmo sangue em algumas situações. E eu achava que não estava errada a minha atitude nessas coisas. Mas o Senhor me mostrou que sim, que está errado, porque Ele não quer mais aquilo para mim. Ele não quer. Eu não preciso mais fazer aquilo. Eu não preciso ter mais aquela responsabilidade. Porque a minha responsabilidade é com o Senhor. É com aquilo que Ele determinar para minha vida. É com o que Ele colocar em mim que eu devo fazer para Ele. Buscar nele para ser uma boa mãe, buscar nele para ser uma boa filha, buscar nele para ser uma boa irmã, para ser uma boa filha na fé, buscar nele para mim ser uma boa filha para ele. É nele que eu tenho que buscar. E é ele que eu tenho a que agradar. Quando eu quero fazer coisas que eu fazia antes, por achar que eu sou, que eu tenho o dever de fazer, ou que é minha obrigação, ou porque eu aprendi que eu, no meu papel de irmã, ou qualquer outro parentesco, tenho que fazer, eu estou sendo uma estátua de sal. Mas por que eu estou sendo uma estátua de sal? Porque eu ainda estou me alimentando do passado, eu ainda estou reproduzindo o passado, eu ainda estou tendo atitudes de coisas passadas e estou paralisada para as coisas do Senhor, para o novo que Ele quer me entregar naquela área. Se eu não entender que eu preciso ser uma filha que Deus fez para os meus pais, eu estou uma estátua de sal, porque eu estou paralisada na filha que eu era antes. Quando eu sou uma mãe que não está de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça, ou quando eu estou distraída, ou quando eu estou reproduzindo algo que eu recebi, eu também sou uma estátua de sal. Porque eu estou paralisada para a mãe que Deus quer me tornar, para aquilo que eu preciso fazer para cuidar das heranças dele na essência que ele colocou em mim. Porque se ele me confiou os meus filhos, ele já me deu tudo que eu precisava lá. E se ele me deu tudo que eu precisava lá, eu não preciso reproduzir o que eu recebi. Porque quando ele resolveu lá na eternidade me dar os meus filhos, ele não pensou assim, vou dar os filhos da Josi para ela fazer como ela recebeu, para ela reproduzir tudo que ela recebeu nos filhos dela. Não. Quando ele me deu os meus filhos, ele olhou para quem eu sou nele. Ele não olhou para quem eu, a filha Josiane, que não tem o Senhor. Ele olhou para Josiane que é nele, para quem eu sou nele. Então, todas as minhas atitudes eu tenho que buscar nele, na essência que ele colocou em mim. Porque se eu reproduzir aquilo que eu recebi, eu acabo gerando as mesmas feridas nos meus filhos. Eu vou dar um testemunho para vocês até que aconteceu ontem. Eu saí com a Sofia e voltei tarde, super tarde,
E quando nós saímos, ficou uma louça na pia e eu sou bem, eu não sou mais. Eu já declaro que eu não sou mais. Mas eu era assim muito neurótica. Se a se alguma coisa tivesse louça suja na pia ou alguma coisa desorganizada, eu já não consigo fazer nada. Já não conseguia fazer nada. Se eu não tivesse tudo organizado, eu não conseguia sentar e ler, por exemplo. Só que isso não era uma coisa porque eu sou caprichosa. É uma coisa que, se não tivesse, me incomodava, me machucava, me deixava transtornada. E, infelizmente, eu passei isso para os meus filhos. E ontem, quando eu cheguei, o Cauã tinha chegado do trabalho, ele estuda e trabalha, e a casa estava toda organizada. Não estava bagunçada, mas o que estava, louça para guardar limpa, essas coisas, estava organizado. E eu falei, Cauã, meu filho, por que que tu tá fazendo as coisas, né? Porque não foi descansar amanhã. Amanhã a Sofia ia fazer, nós íamos fazer isso quando a gente chegasse. E ele falou assim, como que eu ia ficar? Não ia conseguir nem comer na casa, assim, desorganizada. E daí eu disse, meu Deus, meu filho, não seja que nem eu fui, né? Não seja assim. Depois, ontem ainda a Sofia falou, eu não sei, parece que eu arrumo, parece que tá sempre bagunçado, uma visão distorcida. E daí eu pedi perdão pra ela. Eu disse: Me perdoa, minha filha, porque eu fiz isso com você. Porque eu exigi uma coisa, por conta de uma ferida minha, eu exigi isso dela e ela já tem uma visão distorcida em relação a isso. E eu pedi perdão pra ela por isso. Por quê? Porque esses dias eu vi eu não me lembro se foi um post ou um Reels no Instagram que falava assim, quando você não consegue ver nada desorganizado, não consegue fazer, tipo, não consegue agir, né? Parece que a casa ou tem uns certos sentimentos quando a casa não está organizada, isso é porque você não quer entrar naquela atmosfera da tua infância, de algo que aconteceu na infância que era desorganizado, que te deixava se sentindo insegura. E aquilo para mim foi eu disse, meu Deus, eu sou assim, Jesus me cura. E daí eu comecei a pedir para Deus me curar, comecei para pedir para Deus me curar nisso, e ele me trouxe todas essas outras coisas que me mostraram que eu não sou essa que eu estou sendo, que eu preciso ser aquela que ele fez, né? Com a essência que ele colocou em mim. Eu não posso guardar a essência que ele colocou em mim e reproduzir uma essência que não veio dele. Eu não posso ficar reproduzindo coisas que eu reproduzia lá atrás, porque o Senhor, ele quer que nós avance todos os dias. E no avançar não é só conhecer e fazer o que ele quer. O avançar é ser transformado todos os dias, é fazer o caminho de volta todos os dias. Eu me lembro que quando o Joaquim era bem bebê, nós morávamos numa casa em Joinville e tinha um pátio atrás, bem grande. E era cheio de passarinho todos os dias. E ele começava a chorar, eu colocava ele com o carrinho lá atrás, ele parava na hora ouvindo os passarinhos cantar. E o Senhor me ministrava muito, que ele ainda era puro, que ele ainda tinha a essência de Deus, por isso que aquilo acalmava ele. Só que conforme nós vamos crescendo, né, e passando tantas coisas, nós vamos perdendo essa pureza. E o Senhor, ele quer que nós sejamos, a palavra dele diz, para que sejamos como criança. E como que é ser como criança? É ser puro, é fazer o caminho de volta, não é ser infantil, mas é ser puro de coração, de espírito, na mente, na alma, e fazer o caminho de volta. Porque ele, quando ele nos fez puros. Ele nos fez santificados. Ele nos fez com a essência dele, mas infelizmente, por conta do pecado, isso vai sendo contaminado. E qual é o nosso papel até ele voltar? É ser livre dessas contaminações. Se o Senhor se tem problema naquilo que nós ouvimos, imagina nossas atitudes. Imagina aquilo que eu reproduzo. Imagina as áreas que eu ainda permito o inimigo governar. Porque alguém vai governar todas as áreas da minha vida. Porque o Senhor nos fez para obedecer. Então alguém vai governar. Se Deus não está governando, o inimigo está governando.
E tudo aquilo que eu não estou sendo governada pelo Senhor, eu estou sendo uma estátua de sal. Eu estou paralisada, porque eu estou vivendo ainda reproduzindo aquilo que eu recebi antes da minha caminhada, antes de eu avançar até aqui. Em Lucas 17, 32, 33 fala: Jesus advertiu: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se, é para nós lembrar da mulher de Ló. O próprio Jesus falou isso. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, essa a salvará. E qual é a nossa vida? O que recebemos até aqui. O que recebemos até o Senhor começar a trabalhar em nós. Foi isso que o Espírito Santo me ministrou. Que quando ele nos fez, ele não nos fez assim. Quando ele me fez, ele não me fez neurótica. Quando ele me fez, ele não me fez se sentindo culpada de algo que eu não quero fazer, que não é mais para mim fazer. Quando ele me fez assim, ele não me fez para estar confortável em ambientes que ele não está, em ambientes que ele não governa. Ah, mas eu não vou conviver com ninguém. Sim, vamos aonde Deus mandar, porque aonde Deus mandar, ele nos sustenta. Agora, aonde ele não mandar, ele não vai sustentar. Mas eu falo mais daquilo que eu me acostumei a viver em ambientes que, que eu cresci desestabilizados. E mesmo sabendo que está desestabilizado ainda hoje, eu me sinto bem, confortável, tranquila. Mas eu não posso ser assim, eu não posso me sentir assim. Devo deixar de ir nesses lugares? Eu não, eu devo ir, eu sou luz. Mas eu não posso me conformar, eu não posso agir como algo natural. Nós temos a facilidade de se acostumar muito fácil com as coisas, inclusive com aquilo que Deus faz. E Deus faz tanto na nossa vida que nós nos acostumamos com o que Ele faz. E aquilo passa a ser algo normal. E nós nem nos damos conta que é algo sobrenatural que vivemos, mas nós achamos que já é normal. E acabamos nos acomodando com aquilo que Deus nos entrega, com aquilo que nos dá, com o sustento dele diário, com o cuidado dele com as nossas vidas, como se todo mundo vivesse isso. Mas na verdade é poucos que vivem, são poucos. Eu peguei o hábito de falar Deus abençoe para as pessoas. Eu peguei esse hábito. Por quê? Porque Deus abençoe era tão natural, tão comum, que às vezes eu não achava necessidade de falar. Só que um Deus abençoe pode mudar o dia de uma pessoa. Um Deus abençoe pode fazer a pessoa pensar em Deus. Deus te abençoe. Quando um Deus abençoe pode levar ela à memória que Deus está ali, que Ele existe. Porque as pessoas estão tão na correria do dia a dia que elas esquecem de Deus. E por que que eu faço isso? Porque eu tô me sentindo a mais pura? Não, porque eu quero fazer ao contrário do que eu fazia. Porque eu não quero mais reproduzir coisas que não foi o Senhor que colocou em mim. Eu não quero mais. Eu reproduzo ainda assim, muito, mas eu não quero mais. Eu não quero que o diabo governe nenhuma área da minha vida. Para mim foi um choque quando a pastora falou isso. Foi uma realidade que eu não tinha, que tem áreas da minha vida que não é Deus que governa. E eu quero que Ele governe todas as áreas. Eu sei que ainda não, porque Ele está me transformando dia após dia, porque Ele não faz tudo de uma vez só, e porque conforme nós entendemos, Ele derrama mais. Mas eu preciso querer. Quando eu quero, Ele faz. Então eu oro nessa noite que todas as mulheres que estão nessa sala, todos que vão ver essa ministração, que todos venham ser as pessoas, né, as filhas, os filhos que Deus fez, que Deus colocou, que tenham a essência de quando Ele colocou lá no ventre, de quando Ele criou lá na eternidade. Que a essência do Senhor invada o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração e traga purificação. E nós seja livre de tudo aquilo que não foi Deus que inseriu em nós. Porque até o nosso DNA tem que ser limpo. O nosso DNA precisa ser limpo. E eu preciso que Deus faça isso, porque eu não consigo. Mas eu preciso querer. Se nós, quando a gente quer, Deus faz.
E esse é o fazer o caminho de volta. E não olhar para trás, não ficar paralisada. Imagina, Sodoma e Gomorra foram destruídos. E ainda assim, a mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para trás por quê? Porque aquilo que tinha sido inserido nela através de culturas, princípios que não vinham do Senhor, ainda estavam dentro dela. Ela não queria abandonar. E ela paralisou. Ela não recebeu o novo de Deus. Quando nós não buscamos a essência do Senhor, nós não recebemos o novo dele. Porque o novo de Deus não é um novo, é o novo em todas as áreas da nossa vida. É isso que ele quer fazer. Ele quer trazer o novo para todas as áreas da nossa vida. Então, que nós venhamos refletir sobre essas coisas, nos corrigir, buscar em Deus o que eu estou repetindo, o que eu estou fazendo, o que não é mais para estar na minha essência, no meu DNA e ainda está. Isso não é desonra, não é desonra, isso não é desrespeito. Isso é entender que nós nascemos de novo. Deus quer que a gente nasça, nós nascemos da água do Espírito. Deus nos fez novas criaturas. A palavra diz que ele nos fez novas criaturas. Se eu sou nova criatura, eu não posso ser a Josi que eu era há um tempo atrás. Na verdade, isso tem que ser diário. A nossa transformação, ela precisa ser diária. A nossa busca por essa santificação, por essa transformação é diária. Ah, mas eu tenho que ler, eu tenho que jejuar, eu tenho. Sim, tem. Isso é normal de um cristão, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre entender que eu preciso transformar o meu coração duro em algumas coisas, que ele já é mole em algumas, outras ele é duro. É entender que se eu fico brava, ou sinto inveja, ou tenho maus pensamentos, ou fico brava e não tenho controle, eu preciso entender que eu preciso transformar isso. Que eu não sou assim, que Deus não me fez assim. Isso foram as coisas que não veio dele que fez eu ficar assim. Ou é o meu coração que ainda está duro nisso. Quando eu sou orgulhosa em algumas coisas, é porque aquela área ainda o Senhor não transformou da forma que ele queria. O que que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer e eu preciso clamar que ele me transforme nessa área, nesse orgulho, nessa situação. Ai, mas vamos fazer isso e vamos virar santo. Não, isso vai ser até o Senhor voltar. Só que vai amenizando, porque ele vai nos limpando. Ele vai nos limpando. Mas para isso eu preciso ser humilde, porque essa santificação não pode me trazer soberba e nem orgulho para o meu coração. Porque daí ele limpa uma área e estraga outra. E nós estragamos outra. Vai amenizando, claro. Primeiro ele faz o grosso, depois ele faz o mais, aquele que está lá no fundinho. Mas ele quer que nós sejamos na essência dele. Nós sejamos aquela a pessoa que ele fez, que ele criou. Que nós, porque quanto mais o Senhor nos transforma, mais fácil, não é fácil, mas mais fácil se torna confiar nele. Porque daí eu sei que ele é meu pai. Eu sei que ele vai fazer, eu sei que ele vai cuidar, eu sei que ele vai agir. Então, quanto mais eu busco quem eu sou em Deus, mais eu confio em Deus e mais eu dependo dele. E mais eu obedeço ele, à vontade dele. Então, eu creio sinceramente que buscar a Deus, sim, nós temos que ter tempo, nós temos que ter intimidade, nós temos que conhecer ele através da palavra, porque não tem outra forma, mas nós precisamos ser transformadas. Eu acho que isso é o principal, a transformação da mente, do caráter, da alma, de todas as áreas, até as mínimas, para que a gente possa ser totalmente governado por ele e estar da forma que ele quer que estejamos quando ele voltar. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E já vou aproveitar fazer a ceia e agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, por todas as instruções,
porque Ele é tão bom que Ele ensina, que Ele nos mostra, que Ele nos chama. E quando nós não entendemos, Ele ainda insiste, ou Ele espera, Ele aguarda, porque Ele é bom, porque Ele é longânimo, porque Ele é maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor. Eu peço, Senhor, que essa palavra continue me transformando, que aquilo que o Senhor tem me ministrado, o Senhor continue ministrando, transformando a minha alma, o meu caráter, todas as áreas da minha vida. Eu entrego todas as áreas da minha vida ao Senhor. E eu peço, Senhor, o mesmo para cada um que está nessa sala e cada um que vai ver essa ministração, Senhor. Peço, Pai, que essa palavra seja selada, que entre no nosso coração e, e que o Senhor ministre cada uma da forma que o Senhor quer ministrar, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pelo teu filho amado. Eu te agradeço, Senhor, porque se não fosse ele, se não fosse o sacrifício dele, nós não teríamos o Espírito Santo para nos corrigir, para nos transformar, para nos ajudar, para nos mostrar, Senhor. Obrigada. Que o teu nome, Pai, seja santificado, seja glorificado através das nossas vidas, Pai, através da nossa forma de viver, Senhor. Que a nossa vida diária, nosso ser, todas as nossas atitudes, tudo em nós declare a tua essência, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode comer. Peço, Senhor, que esse suco, Pai, entre em nós, como teu sangue purificador, Pai, purificando, trazendo para a luz tudo que está oculto, tirando toda a água parada, mostrando todas as áreas, todas as atitudes que precisam ser transformadas em nós, Pai, mostrando todas as áreas que não é o Senhor que governa, nos mostrando para nós mesmos, mostrando a nossa essência em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós, a partir de hoje, Pai, sejamos quem o Senhor fez para ser, Senhor, e não quem nós fomos até aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.